Pessoal, hoje nós vamos fazer a inserção de orações dentro do período. Qual é a finalidade desse tipo de inserção, desse tipo de estratégia linguística? É fazer com que você consiga acrescentar informações dentro de um parágrafo de um texto dissertativo. Por exemplo, nós temos aqui um trechinho que diz o seguinte: é impossível proteger as grandes vegetações litorâneas brasileiras da presença de traficantes da fauna e da flora, tá? Supondo que você, escrevendo a sua dissertação, quisesse acrescentar o seguinte: as vegetações litorâneas brasileiras são uma das maiores do mundo, tá? Você está escrevendo a sua dissertação e aí você resolve, depois de ter feito lá no seu rascunho, acrescentar uma informação. Nós vamos mostrar aqui para vocês 4 formas diferentes. Vejam só. É impossível proteger as grandes vegetações litorâneas brasileiras da presença de traficantes da fauna e da flora, porque elas são uma das maiores do mundo. Vamos ver o segundo modelo. É impossível proteger as grandes vegetações litorâneas brasileiras, que são uma das maiores do mundo, da presença de traficantes da fauna e da flora. A terceira, uma das maiores vegetações litorâneas do mundo, é impossível proteger as grandes vegetações brasileiras da presença de traficantes da fauna e da flora. A 4, é impossível proteger as grandes vegetações litorâneas brasileiras, uma das maiores do mundo, da presença de traficantes. Pessoal, quando a gente analisa essas colocações, a gente pode pensar o seguinte: eu posso fazer a inserção de informações novas dentro de um parágrafo de várias formas. Essa forma de se pensar está correta. O problema é quando você escolhe uma dessas formas de inserir uma informação nova e o seu texto termina com um problema. Esse problema pode ser no fluxo da leitura, esse problema pode ser numa má colocação desse termo, que aí a gente já trabalharia a questão da sintaxe, enfim, pode acontecer algum problema. Por exemplo, quando a gente analisa aqui a opção 1 de escolha, né, de escolha de elementos linguísticos para produzir o enunciado, você observa o seguinte: a gente colocou aqui a conjunção porque e a gente colocou aqui o pronome elas, tá? E aí nós inserimos a informação nova. Quando a gente procedeu dessa forma, o que é que pode acontecer? Uma ambiguidade, porque a palavra elas tanto pode se referir a grandes vegetações litorâneas brasileiras, como pode se referir à fauna e à flora. Obviamente que quando a gente faz a leitura desse texto aqui, há uma coincidência positiva, porque elas são uma das maiores do mundo. Eu posso entender nesse texto específico que elas está se referindo à fauna e à flora, como também eu posso entender que elas está se referindo às grandes vegetações litorâneas brasileiras, tá? Porque elas são uma das maiores do mundo. Mas eu chamo a atenção para o fato de que o pronome elas sempre pode causar uma ambiguidade se os termos anteriores forem femininos no plural, como fauna e flora e como grandes vegetações litorâneas. Então, ao se escrever, observe se o elemento de coesão está realmente se referindo ao termo que você propõe, certo? Quando a gente analisa a frase 2, nós optamos nela por uma oração adjetiva no meio de uma oração principal, tá? E a gente observa que ficou bem encaixada. É impossível proteger as grandes vegetações litorâneas brasileiras, que são uma das maiores do mundo, da presença de traficantes da fauna e da flora. Quando você faz a opção pela transcrição 2,
você coloca essa informação como uma informação explicativa. Ou seja, é apenas uma informaçãozinha a mais que você está acrescentando ao seu texto. No 1, na primeira opção, você está fazendo uma justificativa. Então, uma coisa é você justificar, outra coisa é você colocar a oração entre vírgulas, porque dá apenas a entender que é uma informação a mais para o leitor. Então, conforme a importância dessa informação, você escolhe o local mais adequado, ok? Na número 3, uma das maiores vegetações litorâneas do mundo, é impossível proteger as grandes vegetações brasileiras da presença de traficantes da fauna e da flora. Eu creio que você vai concordar comigo no seguinte: ao optar por inserir a informação no começo do período, houve aqui uma repetição que exigiria uma reformulação dessa segunda oração. Vocês observem que, quando você diz uma das maiores vegetações litorâneas do mundo, eu poderia completar a frase o seguinte: é impossível proteger da presença de traficantes da fauna e da flora, tá? Haveria uma inversão. Mas com esse sujeito aqui, aliás, esse complemento de verbo, é impossível proteger, aliás, sujeito, né? As grandes vegetações brasileiras. Olha só, se já havia vegetações litorâneas do mundo e você coloca agora as grandes vegetações brasileiras, isso torna o texto um pouco mais longo e repetitivo também. Então, essa opção 3 não seria a mais adequada para você fazer uma inserção, apenas a inserção de uma informação. Por enquanto, a número 2 é a que parece ser a mais plausível. Vamos analisar a quarta. É impossível proteger as grandes vegetações litorâneas brasileiras, uma das maiores do mundo, da presença de traficantes. Aí eu poderia completar da fauna e da flora, né? Não teria problema. Veja que na 4 nós optamos por um aposto. Ela é parecida com a número 2, certo? É um aposto e você vê que a oração aqui que está em preto, ela seria a oração principal. Então, a 2 e a 4, nós temos informações adicionais explicativas. Você pode optar tanto por uma oração adjetiva, começando pelo pronome relativo que e o verbo, ou você pode optar por colocá-las entre vírgula, sem verbo dentro dela, o que constitui um aposto, tá? A número 3 é uma justificativa, mas sempre cuidado com ambiguidade. Se não houver ambiguidade, está justificada. E a número 4 exigiria uma reformulação para se tirar o sujeito da segunda oração. Tá certo? Vamos agora para frente. Deixa eu só fazer aqui uma observação ainda nessa número 3. Uma das maiores vegetações litorâneas do mundo, é impossível proteger da presença de traficantes da fauna e da flora. É como se, fazendo na ordem direta, eu dissesse o seguinte: é impossível proteger da presença de traficantes da fauna e da flora uma das maiores vegetações litorâneas do mundo. Ou, uma das maiores vegetações litorâneas do mundo, é impossível proteger da presença de traficantes da fauna e da flora, tá? Se eu colocasse numa ordem direta, eu ia perceber que esse termozinho aqui está sobrando, tá? Agora vamos fazer com essa frase aqui. Não é de Bolsa Família que as pessoas mais pobres querem viver, mas sim de oportunidades, a fim de usufruírem de uma existência realmente digna. Acrescentando, o valor do Bolsa Família não é suficiente para a sua subsistência, nós teríamos: não é de Bolsa Família que as pessoas mais pobres querem viver, mesmo porque o valor dessa renda não é suficiente para a sua subsistência, mas sim de oportunidades a fim de usufruírem de uma existência realmente digna. O que é que vocês observam na inserção desse termozinho aí roxo dentro da outra oração? Não é apenas a questão de você inserir um elemento novo, mas esse elemento novo,
ele precisa estar bem conectado à oração anterior. Então, esse mesmo porquê aí foi necessário inserir para que essa oração que você encaixou no meio fizesse sentido, estivesse bem conectado com o restante da ideia, tá? Veja que, por exemplo, se eu tivesse dito, não é de Bolsa Família que as pessoas mais pobres querem viver, porque o valor dessa renda não é suficiente para a sua subsistência, mas sim de oportunidades a fim tarará, tarará. Aqui eu teria uma conjunção causal, certo? Mas esse mesmo porquê, ele vai realçar uma informação minha de que o Bolsa Família não é suficiente para a subsistência dessas pessoas, tá certo? Então, sempre tomar cuidado com a colocação de termos adicionais. Você não precisaria riscar o parágrafo inteiro para começar do zero, não. Às vezes é possível você inserir essa informação adicional dentro do seu texto. A questão é onde colocá-la, como colocá-la e que elementos linguísticos eu devo escolher para que essa inserção faça sentido. Tá certo? A gente volta numa próxima aula. Tchau!